Senhoras e senhores, bom dia. A partir deste momento, o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, dá início a mais um projeto TCE Cidadão. Hoje nós teremos como público-alvo os alunos do professor Eduardo Macedo, das matérias de Direito Constitucional e Direitos Humanos da UNIT. E como professor palestrante, teremos o doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, procurador do Ministério Público de Contas, com o tema O Princípio Constitucional da Sustentabilidade. Para abrir o evento desta manhã, nós convidamos o conselheiro diretor da Ecojan, conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, França. Bom dia a todos que me escutam, ou ouvem, ou veem. Bom dia, Bandeira de Mello. Aliás, fui deseducado, primeiras damas. Bom dia, doutora Carla Teixeira. Bom dia, Marcel. Bom dia, Kleber. E bom dia, finalmente, a todos. Minhas palavras serão breves. O que é o TCE itinerante? É um projeto que não foi ideia minha, foi criado na Escola de Contas há muito tempo pela doutora Patrícia Verônica, que é especializada nessa questão de ensino e educação, e é um dos programas mais interessantes que a Escola de Contas tem, porque além de aproximar o cidadão da sociedade, em principal do alunato de nível superior, leva também informações que dão a conhecer o que é um tribunal para quem não está vivendo o dia a dia de um tribunal. Então, integra na sociedade as forças de contas. Isso, para mim, é uma missão edificante das mais novas da Corte de Contas, não só do Sergipe, como do Brasil inteiro. E toda a escola de contas existe em todo Tribunal de Contas do Brasil. Graças a Deus, o tribunal chegou em boa hora, e hoje tem lei até que impõe isso, a se dedicar a educar, no sentido de dar conhecimentos melhores ao servidor público e à sociedade em geral. Isso é o importante. Hoje nós recebemos, com muita satisfação para mim, os alunos de Direito Constitucional e Direitos Humanos da UNIT, comandados pelo doutor Eduardo Macedo, meu amigo pessoal, e que, além de professor, também coordeno a parte de Direito da Escola da Universidade Tiradentes, é autor de livros, coautor, melhor dizendo. O livro se chama Constituição, Direitos Humanos e Políticas Públicas, muito abrangente e muito pertinente esse tema para os dias de hoje. Não é tão novo assim, porque eu acho que foi editado lá pelo ano de 2017. Mas, Eduardo, você está de parabéns. Você falou, escreveu e coordenou a edição de um livro de grande valor. Quem quiser fazer a pesquisa, não perde tempo. Ganha tempo e ganha conhecimento ao ler seu livro, Eduardo. Isso é o que fiz questão de dizer sobre você, Eduardo. Você merece, pela sua forma de ser, pelos seus conhecimentos técnicos jurídicos, que se valorize a sua pessoa, e é o que eu faço agora, Eduardo. Também sobre o palestrante de hoje. É o meu amigo também, João Augusto das Bandeira de Mello, procurador deste Tribunal de Contas. Hoje, aliás, João Bandeira, você é o decano, não é? O mais antigo. E quem é João Augusto? É Sérgio, doutor. É Sérgio. Ah, tem Sérgio. É que Sérgio anda intocado dentro de casa, a gente às vezes pensa que ele não está, mas ele continua. Mas Vossa Excelência, João Augusto, tem que dizer um pouquinho sobre você. Graduado em Engenharia Eletrônica e Direito, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Legislação Previdenciária pela UNB e Direito do Estado pela UNIT, e mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Exerceu cargos de auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco, auditor fiscal da Previdência Social, no Instituto Nacional de Seguro Social, e é, atualmente, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, para muito orgulho desta casa, que Vossa Excelência só faz engrandecer
este tribunal, com sua presença, com seu valor próprio, com sua capacidade técnica jurídica incontestável e, mais do que tudo isso que importa, pela pessoa amiga, correta e leal que você é, Fernando Bandeira. Então, por isso tudo, eu lhe dou esse abraço afetuoso e termino dizendo que seu tema da palestra de hoje é o princípio constitucional da sustentabilidade. É um tema atualíssimo. Sustentabilidade é tão importante que até a lei de licitações nova está com imposição básica que as licitações prevejam medidas de sustentabilidade na licitação, para vocês verem a importância desse tema. Então, Bandeira, bom dia para você, um grande abraço para a Carla também, para todos que ouvem, e para o França, esse decano também, decano, viu, Bandeira, não é engano, da, digamos assim, do jornalismo de Sergipe. Mesmo porque Geosênio já morreu, Meteria já morreu, acho que você sobrou, França. Espero que continue um bom tempo. Um abraço a todos. Viu, doutor Carlos? O Hélio Elias está vivo. E tá, ó, que tragédia. Tá Eu vivo. estava sancionando o cidadão. Não conheço mais ninguém, mas está vivo. Bom. Mas tirando ele, você é o decano. Bom, então, antes de prosseguir, nós passamos a palavra agora à doutora Carla, que é a coordenadora da Escola de Contas. Bom dia, doutora Carla. Bom dia a todos. Gostaria de prestar algumas informações aos alunos. Nosso diretor já deu bem-vindo a todos aqui, né? Mas eu queria me somar também, brevemente, às saudações feitas pelo diretor. Primeiramente, eu queria saudar o doutor Carlos Alberto, né, que tem feito um trabalho brilhante aqui na escola, desde que chegou. Não tem medido esforços para realizar diversos cursos, projetos, de modo que as ações pedagógicas realizadas pela escola sejam feitas de forma constante. Gostaria também de saudar o professor Eduardo Macedo, dizer que me sinto lisonjeada de receber hoje seus alunos. Fui aluna também do professor Eduardo, e é uma pessoa que eu tenho muito apreço, e fico feliz que ele está se prestigiando o projeto e trazendo seus alunos aqui conosco. Eu queria também saudar o doutor João Augusto Bandeira, o professor do Ministério de Contas aqui do Tribunal, é o nome do governo aqui no estado de Sergipe, e dizer que a escola é muito grata ao doutor João, que está sempre disponível, que pode. O doutor João sempre aceita, com seu estudioso direito, diversas áreas. Carla, só um instante. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, que desligue, está tendo interferência. Pode continuar, Carla. Então, eu estava aqui saudando o doutor João, né? Como eu disse, é um grande nome do controle externo aqui do estado de Sergipe, e a escola é muito grata ao doutor João, porque sempre está disposto aqui a servir, sempre que pode, ele aceita os convites para realizar cursos, está dando aulas aqui sobre os mais diversos temas. Hoje o doutor João vai tratar sobre o princípio constitucional da sustentabilidade. É um tema que ele tem um livro de autoria, né, sobre esse tema, e que disponibilizou para a gente para sortear hoje para um aluno. Nós vamos sortear 2 livros, esse livro de autoria de doutor João e um livro também de autoria da professora Patrícia Verônica. E é uma oportunidade de, até um livro muito interessante, e até a oportunidade de aprofundar o assunto que o doutor João vai tratar aqui hoje. Eu gostaria também de saudar os alunos, dar alguns avisos. Primeiro, como o doutor Carlos disse, né, esse é um projeto bem especial aqui para a escola. É uma oportunidade de aproximar os alunos, aproximar o cidadão da instituição Tribunal de Contas, apresentar um pouco das atividades que são desenvolvidas pelo tribunal e sempre trazer algum tema assim, atual, importante, como esse tema que o doutor João vai tratar hoje. E eu espero que os alunos realmente aproveitem essa oportunidade valiosa e de ensinamentos nessa manhã. Eu queria informar os alunos que a certificação será feita através de uma lista que vocês vão assinar, que vai ser disponibilizado no chat.
Queria que vocês ficassem atentos aqui ao chat do Teams, porque ao final a gente vai colocar um link para que seja assinada a lista de presença. E a partir de sexta-feira, os certificados estarão disponíveis no site da escola. Gostaria de pedir também que todos mantivessem os microfones desligados e que quem quiser também pode ligar a câmera, porque eu acho que fica até mais, né, o professor se sente mais que está interagindo aqui com os alunos. E desejar isso, uma boa aula, que os alunos realmente tenham uma manhã bem proveitosa. Obrigado, doutora Carla. Pronto, Carlos. Eu queria me penitenciar. O livro do Dr. João Augusto, Princípio Constitucional da Sustentabilidade, é de muito boa leitura. Quem o ler terá condições de aumentar seu arcabouço técnico e intelectual. Recomendo a todos a leitura desse livro de João Augusto. E queria também fazer uma retratação, porque quer dizer que esses eventos que a escola faz são todos montados no trabalho da doutora Carla Teixeira, coordenadora da Ecojan, e do doutor Marcelo Tavares, supervisor. Tinha que reconhecer isso de público, porque sabe do valor funcional dessas pessoas. Obrigado, França. Obrigada, doutora. Só falar aqui ao final, mas vai mostrar o livro, João, o livro da doutora Patrícia, que está nesse momento. Muito obrigado, doutora Carla. Doutor Eduardo Macedo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu só queria saber do senhor o seguinte, se o senhor quer dar duas palavrinhas aí, doutor Eduardo, cumprimentar tanto o doutor Carlos quanto os demais e os seus alunos. França e os demais, bom dia. Eu estava travado aqui, ansioso para 2 minutinhos de conversa. Primeiro, retribuir as palavras afetuosas do sempre e eterno conselheiro, Carlos Alberto, por sua fidalguia, junto com sua família também, e pela forma respeitosa e sempre gentil de tratar não só os amigos, mas qualquer pessoa que, em determinado momento, se aproxima de todos. Um agradecimento também, e retribuindo à doutora Carla Teixeira, pela sempre disponibilidade, pela sempre deferência que tem com seu colega advogado, não o professor, mas agradeço também, doutora Carla, a sua generosidade também com a minha pessoa. De modo especial também, de antemão, já agradecer toda a equipe do Tribunal de Contas, em especial, doutora Carla, toda a equipe da Ecojan, que disponibilizou e está realizando esse evento brilhante na manhã desta quarta-feira. Sem a equipe que está por trás, acho que inviabilizaria qualquer tipo de evento, e só estamos aqui na frente da câmera agora, posando de bonitinho, porque a equipe toda está por trás dando essa estrutura. E um agradecimento também ao nosso decano Carlos França, da comunicação, e Carlos Alberto, que eu era criança, e Carlos França já era jornalista, né, na minha infância. Não que ele seja velho, né, não se trata disso, mas é um referencial da imprensa do estado de Sergipe, e oxalá se não for também além de fronteiras, tá? E um especial agradecimento aos alunos do curso de Direito da UNIT, por acreditar no professor e também por escolher o professor Eduardo para ser o seu professor durante o semestre. A doutora Carla e os demais sabem que a UNIT, por ser muito grande, ela tem 4 ou 5 turmas da mesma disciplina. E o aluno tem um cardápio, né? Ele escolhe Patrícia, escolhe Eduardo, né, de acordo com a disciplina. Não, Patrícia é melhor, Eduardo é melhor, então agradecer também, são quase 400 alunos nesse semestre que temos sob o nosso comando. Então, é muita gente. Então, é só para agradecer, França. Obrigado pelos 2 minutinhos de... e doutor João Bandeira de Mello, a quem eu nutro também um grande carinho, um grande afeto, porque é um ser iluminado. O doutor João Bandeira de Mello não existe. É uma pessoa ímpar, uma figura impoluta, muito querida e muito acessível. Então, de logo, meu agradecimento e meu afeto público a doutor João Bandeira de Mello, que tão bem representa o Ministério Público de Contas do nosso TCE. Obrigado a todos. Como eu disse, é negar que faço parte dos decanos, até porque só de ter
de televisão tem 40 anos, né? Completa agora dia 28, só de televisão 40 anos. E o meu registro profissional é número 310, quer dizer, foi um dos primeiros profissionais de comunicação registrados aqui no estado, graças a Deus, né? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o currículo certificado, resumido, do Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que é procurador do Ministério Público de Contas. É graduado em Engenharia Eletrônica e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Legislação Previdenciária pela UNB e Direito do Estado pela UNIT, e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Exerceu os cargos de técnico de auditoria no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor fiscal da Previdência Social no Instituto Nacional de Seguro Social, subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. Foi promovido a procurador de Contas do Estado de Sergipe por antiguidade em 2003, desempenhando tal cargo até a presente data. Exerceu a Procuradoria-Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018, 2018-2020. É autor do livro O Princípio Constitucional da Sustentabilidade, lançado pela editora Dialética. Então, esse é Dr. João Augusto, filho do poeta pernambucano Francisco Bandeira de Mello, por quem eu tenho uma grande admiração, apesar de não ter conhecido pessoalmente. Eu passo a palavra ao senhor Dr. João Augusto. Muito grato, muitíssimo honrado de estar aqui. Saúdo, querido amigo, conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, e já de antemão estabelecendo que Vossa Excelência, Dr. Carlos Alberto, em rápido tempo, tanto o seu legado, quando foi diretor da escola pela primeira vez por longo período, como agora, mais recentemente, desse segundo período, já tem um legado extraordinário e rapidamente, quando reassumiu agora em julho, já colocou em prática talvez o mais ousado curso sobre licitações e oportuno sobre a nova lei de licitações, e Vossa Excelência, junto com o auxílio de toda a Ecojan, com o auxílio também da doutora Patrícia Verônica, conseguiu colocar no ar e está disponível para a sociedade sergipana e brasileira e o mundo todo. Então, Vossa Excelência realmente merece todos os parabéns e me sinto muito gratificado de usufruir da sua amizade. Muito grato pelo convite de estar aqui. Saúdo também o professor Eduardo Macedo, uma satisfação, querido amigo também, grande intelectual do direito, grande professor. Não tive a honra de ser seu aluno, doutor Eduardo, acho que até por incompatibilidade de idades, mas acho que um dia ainda serei, em alguma pós-graduação. Teve a honra de ser seu aluno, doutor Eduardo. Muito satisfeito de poder colaborar com a sua turma. E eu sei que o sarrafo é bem alto, porque ter o senhor como professor, doutor Eduardo, então, estar presente em uma de suas aulas, eu sei que o sarrafo é elevado, o nível de exigência é alto, espero poder cumprir esse objetivo. Saudar a doutora Carla, agradecer as palavras, agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho, tudo que a Ecojan faz, a gente nota não só o estrito profissionalismo, mas também o carinho e o amor, que acho que é muito importante isso. É uma equipe que faz o que gosta, faz o que ama e que fica feliz em ver o resultado de aprendizagem. A educação se faz assim, doutora Carla, e agradeço, parabenizo o trabalho, como também parabenizo o trabalho do doutor Marcel, o supervisor, agradeço o trabalho da equipe técnica, Pedro, doutor Kleber, saúdo todos os alunos, todos os queridos alunos, espero que tenhamos uma manhã produtiva, e faço uma saudação também especial ao nosso querido amigo Carlos França, que sempre carinhoso papai, e aí colocou, viu, França, quando você diz o currículo e finaliza dizendo que eu sou filho do poeta Francisco Bandeira de Mello, de Pernambuco, isso realmente é a cereja do bolo, é o ápice, já disse em algum discurso passado que é a melhor credencial que eu poderia ter. Então, muito feliz, muito grato pelo seu carinho, pela sua amizade, e dizer aquilo que a gente sabe que a gente não fica velho, a gente fica jovem há mais tempo. Então, eu e você estamos nessa categoria do jovem há mais tempo. Temos um pouco mais de experiência, e lembrando sempre aquilo que a gente já
já conversou de que a juventude a gente cura dia a dia. Então, dia a dia, a gente vai se curando dela, vai ficando mais experiente, vai enxergando melhor os mecanismos do mundo. E tem que olhar também, esse olhar positivo. Então, grato, França, por tudo. E vamos começar, que não é uma aula, doutor Carlos, professor Eduardo, queridos alunos, a ideia não é dar uma aula, seria mais uma conversa, tentar incutir, eu acho que é importante os momentos de levar reflexão. Então, acho que acho que esse tema da sustentabilidade é um tema que demanda reflexão, eu acho que eu gostaria de semear isso, e certamente também já foi semeado pelo professor Eduardo, essa semente de a gente olhar o futuro. Eu acho que eu gostaria muito que os alunos de direito constitucional tivessem essa palavra sempre em mente, toda vez que fosse interpretar o direito, compreender o direito, compreendê-lo também sobre essa ótica, a ótica do futuro, a ótica do olhar para frente, compreender o direito não como algo que se realiza exclusivamente no presente, mas algo que tem consequências e se desdobra em relação ao futuro. E por que eu faço esse apelo em relação ao futuro? E aí eu vou começar falando um pouco do assunto que me interessa, digamos assim. Eu acho que eu aprendi no mestrado, nas aulas de hermenêutica, que o direito ele é basicamente a hermenêutica, a interpretação do direito. Então, o fenômeno jurídico se internaliza e se aplica a partir da hermenêutica. Interpreta e aplica o direito. E nesse ponto, um instantinho só, deixa eu colocar, só resolver uma questão aqui. Neste ponto, precisamos, trabalhando direito, trabalhando futuro, eu gosto de falar um pouco de neurociência. Ele parece um pouco que não tem tanta relação, mas a gente vai ver que tem, já que a hermenêutica ensina que o direito é compreendido e a partir da compreensão, do intérprete, ele faz a aplicação. Então, a partir desse momento que a gente consegue aplicar, que a gente aplica o direito, vamos conseguir trabalhar bem. Então, se a compreensão do direito se dá pelo intérprete, e o intérprete vai aplicar o direito a partir de tudo que ele compreende, e essa compreensão vem também da compreensão que ele tem do mundo, é importante que da nossa compreensão de mundo, da nossa compreensão do que é que a gente quer de finalidade do direito, isso vai ter repercussão. Então, aí é que entra um pouco a neurociência. Aí é que entra um pouco a neurociência, a importância, porque a neurociência vai implicar exatamente aquilo que a gente compreende, e a maneira de a gente compreender o direito, a maneira como o nosso cérebro se aproxima dos objetos e os entende e os internaliza, isso vai ter repercussão no direito. Então, quando eu chegar lá, acho que vai ficar mais claro. Veja, primeiro, nosso cérebro, como eu comecei falando de futuro, nós todos temos uma tendência de pensar no aqui e agora. Nós temos muito mais, o ser humano, ele tem muito mais afinidade com as coisas do presente do que com as coisas do futuro. Nós somos muito melhores em tomar decisões agora do que nos planejarmos para o futuro. E esse pode ver muito simplesmente, até nas próprias políticas públicas, professor Eduardo, que é um tema do seu interesse. Normalmente, as políticas públicas são pensadas para o imediato. É abrir uma rua, que está precisando agora, é fazer uma obra, construir uma escola, construir um hospital, mas dificilmente se pensa ao longo do tempo e se pensa ao longo dos anos. Então, dificilmente temos projetos de longo prazo. Então, questões que se movimentam muito silenciosamente, nós temos dificuldade. Como também temos dificuldade, as tentações do presente, a gente vê nitidamente quando
questões de finanças pessoais ou questão até de saúde, e nós não nos privamos de coisas do aqui e agora em detrimento do futuro. Às vezes a gente sabe que não pode comer aquele doce, não pode comer aquela comida, não deve gastar aquele dinheiro, mas a gente não resiste à tentação e se prende muito no presente. Então, pensar o futuro, que não é algo natural do ser humano, é muito, muito importante. E aí estamos vivendo esse momento de agenda climática, de pensar o mundo nos próximos 50, 60, 70 anos. Então, a equação do futuro é muito relevante que se coloque desde já. Outra coisa é que nós somos, o ser humano é por natureza conservador. Nós queremos manter o status quo, nós queremos manter o que temos. Temos chamado esse efeito dotação, de que somos resistentes às mudanças. As pessoas querem manter a maneira como trabalha, a maneira como desenvolve sua vida, até nos caminhos para o trabalho, nos caminhos para casa, os restaurantes que a gente frequenta, as roupas que a gente usa, normalmente são as mesmas, tendemos a manter os mesmos caminhos. E isso é absolutamente relevante porque, em termos de direito, porque a tendência do direito também é, às vezes, replicarmos as mesmas teses. Só que o futuro, como temos que pensar no futuro, o futuro ele tem uma faceta desconhecida que, às vezes, precisamos mudar os paradigmas. Então, temos que mudar essa maneira de pensar. Temos também um viés de otimismo. O ser humano tem um viés de otimismo. Acha que sempre, aí falo para os alunos, eu também já fui aluno, então acho que, não, vai dar tempo. Se eu deixar, no último dia eu estudo para a prova, ou então aquele trabalho, em 2 dias eu faço aquele trabalho. Mas, muitas vezes, a gente vê que esse viés de otimismo, esse otimismo não dá certo. Então, muitas vezes, também no direito, a gente acha que, se continuarmos fazendo assim, vai vir uma mão salvadora, algum desdobramento que no final vai dar certo, e muitas vezes não necessariamente vai dar. E aí estamos vendo essa questão dos gases do efeito estufa, a questão do problema, às vezes o problema da saúde pública, às vezes o problema da mobilidade urbana. Se não houver intervenções agora, no futuro é que esses problemas não serão resolvidos. E temos uma outra questão de que o ser humano ele é tendente a focar em uma coisa só de cada vez. Haja visto que nós estudamos o direito é um só, mas estudamos o direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito de trabalho, enfim, compartimentado, e muitas vezes esquecemos que está tudo imbricado, está tudo conectado. Então, essa conexão é absolutamente relevante e é muito relevante em termos de sustentabilidade, porque se eu convido todos os alunos a estudar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são exatamente esses objetivos que garantirão, digamos assim, a dignidade da pessoa humana e um nível excelente de vida humana no futuro, e pode ver que estão todos imbricados. Então, não temos como olhar o futuro, essa necessidade de olhar o futuro, sem olhar cada questão de per si. Então, não teremos o futuro alvissareiro se não trabalharmos educação, se não trabalharmos saúde, se não trabalharmos meio ambiente, se não trabalharmos desenvolvimento, enfim, combate às desigualdades. Então, está tudo imbricado. Então, precisamos, exatamente, para começar o nosso estudo, precisamos ter em mente todas essas questões. João Augusto, só um minuto, por favor. Tem gente com o microfone aberto que está interferindo, está dando ruído na palestra do nosso palestrante. Por favor, feche os microfones. Pronto, doutor João Augusto, pode continuar. Obrigado, França. Então, precisamos ter um olhar mais
digamos assim, mais multifacetado. Ele precisa daquele olhar do bandeirinha do árbitro, de que marca o impedimento, que ele tem que olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Ele tem que olhar o lançamento da bola, o lançamento e onde o atacante está. Precisamos ter esse olhar, às vezes atender a mais de uma coisa ao mesmo tempo e entender todas as consequências de todas as coisas. Então, faço esse alerta, eu acho que é para nos policiarmos, para mudar o nosso mindset, digamos, a nossa maneira de pensar e não agir com planejamento, entender que há uma relação de causalidade entre as coisas e algumas relações de causalidade nós não compreendemos. Precisamos saber que nós gostamos de manter as coisas, gostamos de rotinas, gostamos de fazer as mesmas coisas, mas talvez os desafios do futuro demandam que façamos coisas diferentes. Demanda esquecer um pouco aqui agora e começar a trabalhar o futuro. E precisamos também pensar imbricado, pensar em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Certo? Dito isso, também gostaria de falar, para falar de sustentabilidade, essa é uma palavra que tem a sua significância mais próxima, ligada ao lado ambiental, mas outro conselho que eu dou aos alunos é entender os conceitos, cada um de per si, né? Digamos assim, tentar extrair a essência do conceito. Porque a essência do conceito não é somente sustentar. O sustentar é muito válido para o lado ambiental, ele é muito útil para o lado ambiental. Mas a sustentabilidade, ela quer que o nosso nível de desenvolvimento nos leve a níveis de dignidade da pessoa humana, de níveis de convivência humana, de oportunidade a todos os seres humanos do planeta no futuro, de desenvolvimento social a todos e de uma maneira confortável, de uma maneira aceitável, de uma maneira que não haja perdas em relação ao que nós vivemos hoje. Então, nós temos, digamos assim, um conforto ambiental. Esse conforto ambiental precisa ser sustentado. Então, precisamos manter esse envoltório ambiental que o planeta tem. Então, aí precisamos sustentá-lo, mas também precisamos não só sustentar os níveis atuais de concretização dos direitos fundamentais, mas precisamos elevar esse nível de concretização naqueles locais e para aquelas pessoas que esse nível de concretização ainda não está excelente. Então, digamos, se estivéssemos num país de primeiríssimo mundo, uma Suécia, uma Noruega, eu diria, não, precisamos sustentar o meio ambiente porque tudo mais já foi praticamente garantido. Mas como estamos num país em vias de desenvolvimento e temos outros países que estão numa situação ainda pior, precisamos sustentar o meio ambiente que nos dê condição de vida humana confortável na Terra, mas precisamos também elevar os níveis de concretização em termos de saúde, educação, em termos de desenvolvimento, em termos de renda de toda a população. Então, ou seja, a sustentabilidade ela está linkada a um nível ótimo de desenvolvimento humano daqui a ser conseguido. Alguns países já conseguiram e outros precisam conseguir daqui a alguns anos. Então, a ONU fala Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para 2030 e tem outros objetivos para os próximos anos. Então, a sustentabilidade ela envolve sustentar, por um lado, a equação ambiental, para que não percamos, digamos assim, a variedade e as possibilidades ambientais de hoje. Isso é que a gente sustenta, mas em relação a todas as outras dimensões de desenvolvimento humano, as dimensões sociais e econômicas, precisamos não só sustentar, mas precisamos melhorar naquilo que estamos melhorando, e aí o Brasil é um caso específico, onde temos ainda muitas dívidas sociais em relação a isso. Então, temos muitas dívidas sociais que precisam ser implementadas, que precisam ser na saúde, na educação,
na promoção da igualdade, na igualdade de gênero, na igualdade racial, na igualdade social. Então, temos muitas dívidas e essas dívidas, evidentemente, elas não têm que ser sustentadas, elas têm que ser adimplidas. Então, precisamos melhorar esses níveis de concretização de direitos fundamentais e, uma vez que chegarmos ao máximo, e aí que está a sustentabilidade. Quando chegarmos ao nível ótimo, temos que pensar em mantê-lo. Então, esse é o conceito de sustentabilidade, o conceito trazido que eu trouxe para a minha obra do professor Juarez de Freitas, professor Gaúcho Juarez de Freitas, que coloca que a sustentabilidade não tem só a dimensão ambiental, ela tem a dimensão econômica, social, ética, jurídica, no sentido de que precisamos ter todos esses componentes imbricados e todos eles se sustentando a ponto de conseguirmos o desenvolvimento humano necessário no nosso planeta. Certo? Então, acho que a primeira noção, sustentabilidade, não é a questão, ela tem a ver com crescimento, garantir um nível ótimo, conquistar um nível ótimo e garantir a sustentabilidade. Então, nosso nível ótimo ambiental, digamos assim, já seria, digamos assim, o nível ótimo do passado. Tem algumas coisas que precisam de reparo já. Então, precisamos reparar e conseguir manter. Em termos de desenvolvimento jurídico, econômico, social, precisamos conquistar e manter. Essa é a noção de sustentabilidade que eu gostaria que os queridos alunos tivessem essa noção. Então, no meu conceito de princípio constitucional de sustentabilidade, eu trago, isso aí também é corroborado pelo professor Juarez de Freitas, e esse conceito de desenvolvimento humano global, então, está, inclusive, trabalhado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, os 17, eles todos estão contemplados na nossa Constituição. Então, precisamos que a nossa Constituição seja efetivada para que esses objetivos sejam cumpridos. E o que eu quero dizer com isso é que essas questões que a gente coloca como a utopia de que deve ser conseguido, que vamos conseguir no futuro, que vamos alcançar, essas questões são pontos colocados como normas constitucionais, e como normas constitucionais, elas têm efetividade e devem ter eficácia. Então, a noção que eu trago do princípio constitucional da sustentabilidade, também é outra mensagem que eu quero deixar, é essa, de que toda essa discussão de garantir um meio ambiente equilibrado, de garantir os níveis de dignidade da pessoa humana necessários e aquilo que todos nós imaginamos como íncitos ao ser humano e que são pregados pela ONU e que são pregados por todos nós em relação aos direitos humanos, eles estão contemplados na nossa Constituição de 88. Então, não é uma questão de falta de legislação, não é uma questão de falta de norma, é uma questão de interpretarmos a Constituição e interpretarmos o direito, interpretarmos as ações governamentais, as políticas públicas, para que elas se encaminhem a esse final desejado. E isso tem muito a ver, aí eu fazer um parênteses, que eu devia ter encaminhado no início, que eu acho que é importante também deixar essa contribuição para os alunos. No meu livro, eu falo esse dever que a gente tem para com o futuro, esse dever, por exemplo, de garantir que a Constituição brasileira, quando ela fala, no seu artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí depois ele vai mais adiante. Garantir o desenvolvimento nacional. E vai mais adiante. Promover o bem de todos sem preconceito de qualquer natureza. E vai mais adiante. Erradicar todos os tipos de desigualdades, inclusive as regionais, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, eu chamo isso
da pedra basilar do projeto constitucional brasileiro. A Constituição, quando ela imaginou isso, ela propôs um projeto para a nossa nação. É por isso que eu a chamo de uma Constituição transformadora, trazendo a dicção de Carl Sunstein, que é um constitucionalista norte-americano. Ele diz que as constituições elas são conservadoras ou transformadoras. As conservadoras são dos países desenvolvidos, que não precisam transformar a sociedade. A nossa Constituição precisa transformar a sociedade. Ela pegou o Brasil de um jeito em 88 e ela quer entregar outro Brasil no futuro. Então, ela comanda isso especificamente. Agora, ela comanda no artigo 3º essas transformações, que eu chamo de objetivos finalísticos gerais. Ela tem objetivos finalísticos setoriais, que a gente pode ver, vai para o 205 ou para o 192, se não me engano, quando diz que saúde é direito de todos, quando diz que educação é direito de todos, quando ele diz que a criança e adolescente é a absoluta prioridade. Então, ela tem objetivos finalísticos setoriais, ou seja, ela tem que cumprir todo esse projeto, mas também ela precisa... e ela tem que cumprir tudo isso, evidentemente, de acordo com procedimentos. Então, ela precisa cumprir isso, garantindo os direitos humanos, os direitos fundamentais do artigo 5º, de liberdade, as garantias dos cidadãos, e garantir também por procedimentos com orçamento, licitação, que também são peças constitucionais, e colocou também órgãos para cuidar para que esses objetivos sejam cumpridos. E aí estamos aqui na palestra falando de Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, que são todos órgãos constitucionais que servem para quê? Servem exatamente para cuidar para que, se a aplicação do direito, especialmente notoriamente a aplicação do direito público, não estiver encaminhando, as políticas públicas não estiverem encaminhando esse projeto, os órgãos de controle têm que atuar. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero repassar é exatamente isso, de que a Constituição, no caso, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem um projeto para o futuro. Então, quando nós vamos interpretá-la, nós não podemos interpretar e abstrair que toda interpretação do direito, toda interpretação do ordenamento infralegal, e todo e qualquer ato no julgamento de um ato administrativo, da própria validade das leis, a gente tem que olhar essa compatibilidade não só com a Constituição de hoje, não só com o status quo de hoje, mas saber se essa conduta ou essa norma, ela está, digamos assim, amarrada, imbricada, ou ela é reverente a esse projeto constitucional do futuro. Então, isso é muito relevante, isso é absolutamente relevante. Ou seja, eu trabalho com a ideia, no meu livro, de que essa sustentabilidade, ela tem que garantir a sustentabilidade, ou seja, o direito tem que ser aplicado no sentido de garantir esse projeto futuro da Constituição. O direito tem que ser aplicado para que a gente possa construir a sociedade livre, justa e solidária, que a gente possa promover o bem de todos, que a gente possa garantir o desenvolvimento nacional, que a gente possa erradicar as desigualdades. Porque, garantindo isso, a gente está garantindo a própria sustentabilidade da força normativa da Constituição. Força normativa, que aí vamos falar de Conrad Hess, que em contraponto a La Salle, ele estipulava que a Constituição não era só um pedaço de papel, ela sempre tem a sua força normativa, ela tem sua capacidade de transformar o mundo, e que acho que esse é o ponto chave que precisamos nos perceber cada vez mais. E tanto mais a Constituição transformará o mundo, quanto mais nós acreditamos que ela pode transformar o mundo.
Então, quanto mais o intérprete da Constituição seja comprometido com esses objetivos constitucionais, tanto mais a Constituição terá eficácia normativa e tanto mais ela se sustentará ao longo do tempo. Porque também defendo na minha obra que nenhuma Constituição ela vem com prazo de validade determinado. Então, ela trabalha para que ela tenha sustentabilidade no tempo, que ela se sustente, ela possa cumprir os seus objetivos. Tanto que, como disse anteriormente, a própria Constituição ela tem os meios de se sustentar. Que meios seriam esses? Então, o próprio controle de constitucionalidade previsto na Constituição é uma maneira de a Constituição se proteger, por exemplo, de normas infralegais que possam comprometer o seu projeto. Então, o limite às emendas constitucionais que não podem atingir cláusulas pétreas também é uma maneira da Constituição se proteger de que o seu núcleo essencial não seja transfigurado. E, como disse, eu acho que isso é muito importante. Essa visão dos órgãos de controle como curadores do projeto constitucional é muito importante. Porque aí, quando o Tribunal de Contas estiver, e acho que os alunos, as senhoras e senhores tiveram a oportunidade de ver a sessão de Câmara e talvez já tenha assistido sessões do Pleno, toda vez que o tribunal for julgar um processo, ele vai avaliar se aquele recurso público ele foi bem aplicado, e mais do que isso, defendo que ele tem que avaliar se aquele recurso público ele foi bem aplicado no presente e se ele encaminha também uma solução para o futuro. Então, a tarefa do gestor ele vai ficando mais hercúlea. Mas tem que ser assim porque a Constituição comanda. Temos que fazer feito aquele jogo de bilhar, um jogo de sinuca. E para não entrar em sinuca de bico, a gente precisa matar uma bola, mas já preparar a próxima. Então, é assim que tem que ser a análise das políticas públicas. A gente não pode analisar, tentar resolver um problema de uma maneira que gere uma perplexidade no futuro. Daí que talvez seja um grande papel dos tribunais de contas exatamente analisar a lei de responsabilidade fiscal, porque o lado fiscal é talvez um dos grandes pilares da sustentabilidade, já que o direito transforma a sociedade, normalmente precisa de recursos públicos, os direitos fundamentais precisam de fonte de financiamento. Então, se essa fonte de financiamento colapsar, então pode colapsar todo o arcabouço da concretização dos direitos fundamentais. Então, por isso que uma das grandes missões dos tribunais de contas é exatamente trabalhar para os entes públicos para que ele possa sempre melhorar a equação dos direitos fundamentais, sempre com vedação ao retrocesso e sempre implementação gradativa, que são os dois caracteres importantíssimos dos direitos fundamentais, mas essa implementação gradativa que ela não pare e que ela não retroceda. Então, por isso que é muito importante a sustentabilidade fiscal. Então, essa noção de sustentabilidade da força normativa da Constituição e essa noção da importância do papel dos órgãos de controle, que é exatamente garantir essa sustentabilidade, em última análise, garantir essa sustentabilidade da força normativa, ela é absolutamente relevante. Então, e aí já estou me encaminhando para o final, precisamos ter essas noções de que tudo é uma questão, uma coisa implica a outra, uma coisa depende de outra, e precisamos, em política pública, em atuação do poder público, temos que ter essa noção de que algumas coisas precisam ser feitas e precisam ser feitas sempre voltadas ao futuro. Vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, talvez o exemplo mais claro em relação a isso, essa questão da sustentabilidade, seja os sistemas previdenciários. Tivemos uma grande reforma da Previdência em 2019 e tivemos por quê? Porque, do jeito que estava,
do jeito que estava o regime previdenciário, ele seria insustentável. Ele levaria a um colapso do financiamento, fazendo com que fatias cada vez maiores dos orçamentos fossem levadas a pagar inativos, em detrimento de outras políticas públicas. E por que isso? O motivo principal é exatamente porque, com o envelhecimento da população e com o aumento da longevidade, imagine uma pessoa que começou a trabalhar aos 25 anos, conseguiu se aposentar especialmente aos 50, então contribuiu com 25 anos com a parcela do seu salário e vai receber o seu salário integral durante mais 40, 50 anos. Então, evidentemente, a conta não fecha, e se isso se progredir geometricamente, com o envelhecimento da população, menor quantidade de funcionários na ativa, o financiamento da Previdência não fecha, então precisava de uma reforma para trabalhar isso. Do mesmo modo, na política criminal, se mantivermos uma política de encarceramento e sem criar novas vagas em presídios, vai haver uma situação de superlotação dos presídios e, inclusive, já levou a um tempo atrás o Supremo Tribunal Federal a dizer que é um estado de coisas inconstitucional, porque os presídios não são depósitos de pessoas, precisam ter todas as condições de dignidade e de atendimento, de ressocialização. Então, precisamos, então, ter a visão de, talvez, descriminalizar algumas condutas, trabalhar com penas alternativas e ter as obras de infraestrutura necessárias para que também não se chegue a um colapso. E se colapsar a situação dos presídios, isso também, evidentemente, vai gerar um estado de insustentabilidade, um estado de inconstitucionalidade. Em termos de infraestrutura, já vimos, às vezes, quando o Brasil estava no seu pico de crescimento no final da década passada, tivemos colapsos de uma série de coisas. Não tínhamos infraestrutura, não tínhamos portos para exportar, não tínhamos infraestrutura aeroportuária para movimentar as questões, não tínhamos mão de obra para alimentar as indústrias, não temos os órgãos ambientais não dão conta das licenças que às vezes são pedidas para serem resolvidas de uma maneira rápida. Então, tudo isso também, se gera um colapso, isso também é uma insustentabilidade e gera uma inconstitucionalidade, porque acho que isso é importante dizer, defendemos nossa obra, porque exatamente esse princípio da sustentabilidade, desse compromisso da Constituição a si mesma, ela está aderido à moldura normativa da Constituição. E o que seria essa moldura normativa? Seria aquilo que a Constituição diz como lícito. Então, tudo que está dentro da moldura é lícito constitucionalmente, porque é reverente ao projeto constitucional no presente e no futuro. Então, qualquer outra questão que leve a essa perplexidade, que leve a uma perda de direito fundamental, que comprometa esse caminho que nos leva ao futuro, isso evidentemente não é aceito pela Constituição e não é aceito pela moldura constitucional. Então, resumindo mais ou menos o que eu tinha a dizer, que a Constituição ela tem um projeto, ela é elencada no artigo 3º e começa com a construir uma sociedade livre, justa, solidária e ter seus consectários. Esses seriam os objetivos gerais. Tem objetivos setoriais, que é saúde, direito de todos, educação é direito de todos. Tem objetivos, e tem que cumprir esses objetivos observando os procedimentos, orçamento, licitação, direitos fundamentais, liberdade, proteção às pessoas, devido processo legal. E, então, o poder público, suas políticas públicas, a aplicação de recursos públicos tem que estar jungido a esses objetivos. Então, tanto no lado legislativo como no lado administrativo, os atos, as políticas públicas que não estejam vinculadas a esses objetivos, elas são, na minha concepção, elas não
elas são insustentáveis, porque não colaboram com a sustentabilidade da força normativa da Constituição e logo, não se inserem na moldura, não passam pela moldura da Constituição e são inconstitucionais. Essa é a ideia. Tanto que, aproveitando assim já esses últimos minutos finais, que eu ouso, digamos assim, dar uma pista para a conceituação de interesse público, que é um vocábulo polissêmico e difícil manejo, digamos assim, porque em prol do interesse público muita coisa tem sido feita e muita coisa errada, supostamente interesse público, mas para mim, interesse público, e aí eu sempre dou, fazendo parênteses, sempre dou um exemplo, por exemplo, construir uma escola atende interesse público? Talvez. Contratar professor atende interesse público? Fazer concurso para professor, educação básica, atende interesse público? Talvez. Por que talvez? Porque estamos vivendo, por exemplo, nesse momento, um momento de diminuição da natalidade. Temos menos crianças do que tínhamos antigamente. Então, e a tendência é termos menos crianças ainda no futuro. Então, talvez não precisemos construir novas escolas, porque as que já existem podem ser já suficientes. Evidentemente que isso tem que ser analisado no caso concreto, mas há um bom indicativo que talvez elas já sejam suficientes. Como também contratar professores, concurso público por estabilidade por 35 anos, talvez não seja a melhor alternativa, porque pode ser que essa necessidade seja pontual, e sendo pontual, ela e não permanente, talvez isso possa ser inserida na contratação por excepcional interesse público. Então, isso é uma contratação temporária. Então, temos que ver que o interesse público, ele pode variar. Né? Construir uma estrada, atende interesse público? Atende. Mas se essa estrada for somente para a fazenda do prefeito, ela não atende interesse público. Então, eu uso como elemento discriminatório de entender e compreender o real interesse público interesse público, para mim, é aquilo que é reverente e concretiza o projeto funcional. É aquilo que você, olhando hoje e olhando o futuro, você entende que aquilo ali está ajudando a Constituição da República Federativa do Brasil a cumprir seus objetivos, a construir uma sociedade livre, justa, solidária e etc. Bem, para finalizar, gostaria de deixar só algumas dicas, digamos assim. Quem se interessar por questões de entender a psicologia humana, entender a psicologia humana não, a psicologia econômica, essa psicologia de como, às vezes, o ser humano processa as coisas e para conseguir tendente a conseguir seus objetivos, eu gosto muito de Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro chamado, que é um livro de cabeceira meio rápido e devagar. Eu acho extraordinário para nós nos conhecermos e sabermos, entendermos esses vieses que nós temos, especialmente esse viés do aqui e agora. Por exemplo, se alguém perguntar você quer R$10 agora ou R$11 daqui a uma semana, provavelmente todo mundo vai dizer que prefere os R$10 agora, porque esse sentimento de incerteza em relação ao futuro, ele é muito arraigado. Então, do mesmo modo, às vezes, se perguntar, você quer uma determinada solução agora, uma solução muito melhor daqui a alguns anos, as pessoas talvez prefiram a solução agora. Mas temos que entender isso para poder pensar, certamente, no futuro que funciona. Então, Daniel Kahneman é um autor que eu gosto muito, e outro, em termos de ética, de uma ética voltada para o futuro, de uma ética de raciocinar a vida em prol das gerações futuras. Meu livro se baseou muito na filosofia de Hans Jonas, um filósofo alemão que, em 1978, escreveu O Princípio da Responsabilidade, um ensaio para a civilização tecnológica, onde, em 1978, ou seja, mais de 40 anos, ele já
pontuou todas essas discussões que estamos vivendo hoje, de que nós temos a humanidade do presente não pensa muito na humanidade do futuro, e ele fala de um dever ético que nós temos para com o futuro. Ele tem uma frase lapidar que diz que o sacrifício em prol do presente, em prol do futuro, não é mais refutável que o sacrifício do futuro em prol do presente. A diferença é que, se fizer o primeiro sacrifício, o sacrifício do presente em prol do futuro, a série continua, com certeza. No segundo caso, se não sacrificarmos o presente em prol do futuro, pode ser que a série não continue. A gente vive uma perplexidade ambiental e a série não chegue. Ele fala que temos que cuidar da próxima geração como um bom pai de família, e aí acho que esse exemplo de pais e filhos é muito interessante, porque normalmente um pai cuida de um filho sem querer nada em troca, ele não vai ganhar nada com isso, mas a não ser esse conforto ético, esse gosto ético de conseguir que o amor que ele tem pelo seu filho, ele tenha o melhor futuro possível. Nós temos que ter esse mesmo compromisso ético com as próximas gerações. Então, o direito tem que ser... temos esse dever ético para com o futuro, as próximas gerações, igual um pai de família. E o bom gestor, ele tem que ser igual a um bom pai de família. Às vezes, ele tem que tomar decisões amargas, como, por exemplo, quando ele faz um esforço fiscal, e isso leva à contrariedade, mas que gera um benefício futuro, né, adiante. Ou quando, por exemplo, ele resolve fazer uma obra de saneamento que causa algum transtorno que não aparece, mas que isso dá um alívio ambiental tremendo nas relações futuras. Então, às vezes, o gestor tem que tomar essas decisões e que não lhe beneficia diretamente, mas que beneficia a coletividade e o futuro. E eu acho que a grande relevância, que eu também gostaria de deixar aqui, e aí para finalizar já definitivamente, é de que nós estamos vivendo uma época de percepção de um novo imperativo categórico. Immanuel Kant tratava do seu imperativo categórico, diz que eu posso fazer porque eu devo fazer, eu devo cumprir a minha obrigação. Então, esse é o imperativo categórico. Hans Jonas diz que esse imperativo na civilização moderna, nas questões modernas, não vale mais, porque não é mais eu faço porque eu posso fazer, porque o que eu devo fazer. Porque o que a gente deveria ter feito já passou. Nós deveríamos ter feito uma série de coisas, por exemplo, no mundo ambiental, até os dias de hoje. De 88 para cá, deveríamos ter feito uma série de coisas e, lamentavelmente, ficamos com essas dívidas e essas promessas constitucionais não cumpridas. Então, não é eu faço porque eu devo, eu faço agora porque eu devia ter feito e agora eu tenho que remendar, eu tenho que remediar aquilo que não foi feito no passado. Então, no caso específico do Brasil, nós temos dívidas tremendas e terríveis com a educação, com a saúde, com a igualdade social, com as desigualdades regionais, temos essas dívidas terríveis, e essas dívidas somente serão sanadas quando a interpretação do direito, notadamente a interpretação constitucional, for reverente a entender que a Constituição comanda que essas dívidas sejam cumpridas. E a Constituição alberga esse dever ético, esse novo imperativo categórico de Hans Jonas, de que precisamos colocar o trem de volta ao rumo e alcançar o nosso futuro. Então, isso é extremamente relevante. E nessa questão de alcançar o futuro, deixo para vocês a frase de Peter Drucker, que é uma frase que eu acredito muito, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é construindo ele. Então, se queremos um futuro de mais igualdade, um futuro mais alvissareiro, um futuro onde a dignidade da pessoa humana seja efetivamente garantida, onde não haja desigualdade de
desigualdades sociais relevantes de qualquer matiz, em que todos os seres humanos tenham o seu mínimo existencial, em que todos tenham a oportunidade de evolução social e de ser protagonistas do próprio futuro, precisamos interpretar a Constituição para isso e interpretar cada ato legal, cada ato infralegal, cada ato administrativo para saber se ele é reverente em relação a isso. Quando fizermos isso, na Sociedade Aberta de Intérpretes de Peter Aberle, se todos nós, enquanto intérpretes da Constituição, pensarmos assim, certamente o Brasil terá um futuro muito melhor, que é o que eu trago a reflexão de vocês. Então, muito grato pela oportunidade e estou à disposição aqui para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Augusto. Se algum dos alunos tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, abra a câmera, o microfone e faça a pergunta ao doutor João Augusto, que ele está na expectativa. Bom, Marcel, tem alguém no chat, alguma pergunta, alguma coisa? Bom dia, França. Não, pelo que eu acompanhei aqui, nós não tivemos nenhuma pergunta no chat. O pessoal dizendo que a palestra foi excelente, gostaram bastante. Se nós não tivermos perguntas, eu vou proceder ao sorteio, França. Só aguardar mais um pouquinho, se tem alguém que... É porque o que a gente está vendo, o pessoal elogiando muito, né? Não é verdade? Isso, justamente. Graças a Deus. E é justo, aliás. Então, Marcel, vamos ao sorteio, né? São 2 livros, é um do Dr. João Augusto e o da doutora Patrícia, né? Isso. Nós vamos proceder, então, com o sorteio. Um livro que foi doado por Dr. João. É o Princípio Constitucional da Sustentabilidade, baliza para a liberdade decisória estatal, inclusive em tempos excepcionais, como da Covid-19. E o segundo livro que nós vamos sortear é Escola de Contas e o Controle Social na Formação do Profissional, que é a professora Patrícia Verônica, também servidora aqui. Daniela assim, me dando na minha frente, eu para me chamar. Eu vou pedir a ajuda aqui a Lucas para fazer o sorteio. Só um instante. Eu vou pegar aqui. Marcel, agora você está providenciando o sorteio, é isso? Isso, justamente. Eu estou pedindo aqui ajuda porque a gente vai proceder com o sorteio. Você está providenciando, Marcel? Enquanto você está providenciando, Marcel, apenas para informar que continua chegando elogios à palestra do Dr. João. Que bom. Eu só vou pegar aqui a lista dos participantes. França, nós tivemos uma pergunta aqui no chat. Então faça, por favor. Pronto, eu vou passar a pergunta aqui para o professor Dr. João. É uma pergunta feita por Ricardo. Ele faz o seguinte questionamento: como a instituição se coloca diante da crise de representação política nessa democracia? Bem, o Brasil, assim, fazendo uma análise filosófica da questão, o Brasil ele vive, digamos assim, vivemos em crise. Eu acho que desde de Cabral, a gente ainda não, a gente tem lampejos, digamos assim, de momentos de mais
de maior calma ou de maior, digamos assim, uma estrada mais reta em relação ao futuro, e outras vezes a estrada é mais sinuosa. Mas isso faz parte, digamos assim. Eu acho que o importante é termos noção, digamos assim, de que o que está posto não está bom, no sentido de que nós não temos um debate, pelo menos na minha opinião, não temos um debate político, que eu acho que o Brasil mereceria. Nós temos um debate muito voltado a pessoas específicas ou a discurso de ódio ou de nós contra eles, e acho que não um debate discutir qual seria os melhores caminhos para exatamente construir o futuro funcional. Mas cabe a todos nós, eu acho que aí falando institucionalmente, o papel do órgão de controle é um pouco garantir que a Constituição seja cumprida. Então, no caso, vai ser verificar se na prática, digamos assim, os encaminhamentos das políticas públicas e o uso do recurso público, falando especificamente do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas, se ele está encaminhando as políticas públicas necessárias a termos um futuro condizente com o que a Constituição exige, ele vai chancelar essas políticas públicas, senão ele deve usar as medidas de correção. É exatamente o que um órgão de controle deve fazer. Então, eu costumo dizer que o órgão de controle, ele existe para garantir que um resultado aconteça. Então, do mesmo modo, por exemplo, que um professor, como um professor controla os seus alunos? Controlar no bom sentido. O professor, ele é um guia para que os alunos consigam sucesso. Então, ele dá as aulas, ele mede o aprendizado, ele verifica o que é que está, se houve algum percalço em relação àquele determinado aluno, e vai à aula de recuperação, ou vai tirar alguma dúvida, ou vai aconselhar aquele aluno que volte ao caminho, para que ele volte ao caminho de sucesso. E esse é o caminho dos órgãos de controle. Então, onde houver a falha específica, onde houver o descompasso do encaminhamento das políticas públicas em relação ao futuro, deve haver a atuação do órgão de controle para que seja resolvido. E, no mais, agradecer imensamente os comentários a todos. O professor Eduardo Macedo, muito gentil, assim, corroborando alguns argumentos da palestra e elogiando a palestra. Professor Eduardo, muito grato pela gentileza, pela amizade, por ter trazido seus alunos, e agradecer todas as palavras elogiosas em relação dos alunos, e agradecer também a pergunta do Ricardo também, que acho que é da oportunidade para a gente fazer essa reflexão, inclusive porque o poder democrático ele serve como controlador da própria democracia. Então, de 4 em 4 anos, se entendemos que a nossa representação não está funcionando bem, a cada 4 anos temos a oportunidade de modificar os rumos, e assim, esse é o jogo democrático, é assim que funciona. Obrigado. Então, João, rapidinho. Só colaborando, né? Eu falo para os alunos isso, que a cada 2 anos nós temos a chance de fazermos uma revolução sem derramamento de sangue, né? Porque temos a cada 2 anos a oportunidade de renovar os nossos representantes. Então, é muito difícil, né, trabalhar essa temática com os alunos e para a sociedade de forma geral, para mostrar que, via de regra, nós somos os responsáveis pelas mazelas que acontecem no campo da política e que revertem de forma negativa para nós que somos os detentores do poder, segundo a Constituição. Só contribuindo, eu acho, com sua manifestação. Obrigado, João. Perfeito, professor, perfeito. E é exatamente isso. E muitas vezes, aquela questão do aqui e agora, a gente às vezes pensa, aí quando vai votar e vota, porque não estou criticando, acho que cada um sabe onde o calo aperta. Mas às vezes quando a gente vota em função de um benefício pessoal, aquilo pode ser bom, nas próximas 24 horas.
e aí depois o resto da vida não é bom. O resto da vida não é bom. Então, é isso também, essa lição de a gente ver, entender, compreender o que a gente quer, o que a gente precisa, mas não com essa, ter uma visão mais fria em relação aqui e agora e ter uma visão mais concreta do que a gente precisa fazer para o futuro. Muitíssimo grato. Excelente, professor. Bom, nós vamos proceder, então, com o sorteio. O primeiro livro sorteado vai ser do Dr. João. Eu vou pedir a Lucas para colocar a tela de sorteio aqui para o pessoal fazer o acompanhamento. Nós temos 138 inscritos e ele vai proceder com o sorteio do primeiro número. O número que sair, eu faço a checagem na nossa lista e pergunto se o aluno está aqui presente, para que ele se manifeste no chat. Ok? Pode realizar, Lucas. O primeiro número sorteado foi o número 60, que corresponde à aluna Yasmin Augusto Alves. Yasmin Augusto Alves, ela está presente? Presente. Pronto, Yasmin, você ganhou o primeiro sorteio do livro do Dr. João. Nós vamos disponibilizar o livro ao professor Eduardo. Mostre seu rosto, Yasmin. O professor Eduardo fica responsável pela entrega ao aluno. Nós vamos agora, então, para o segundo sorteio do livro da professora Patrícia. Vamos lá, Lucas, mais uma vez. Só um instante, que eu acho que minha máquina travou. O número sorteado foi o número 18. Que corresponde à aluna Ana Laura Silva Nascimento. Ela está presente? Ana Laura Silva Nascimento. A aluna está presente? Se estiver presente, basta abrir o microfone ou então se manifestar por meio do chat. Eu creio que a Ana Laura não está presente não, né, Marcelo? Isso. Nós vamos então realizar. Nós vamos realizar novamente então o sorteio. O número 100 foi o número sorteado, que corresponde à aluna Manuela Guerra Abdias. Manuela está presente? Manuela, se estiver presente, é só ativar o áudio ou a webcam, ou então se manifestar por meio do chat. Ela está presente, sim, ela já escreveu lá, presente. Pronto, excelente. Pronto, França, vamos proceder então com a entrega do certificado. Eu só queria avisar os alunos que eu vou disponibilizar agora também o link da frequência, para que a gente possa depois fazer a emissão do certificado. A partir de agora, os alunos, então, eles fazem os registros deles para receberem depois o certificado, não é isso? Isso, justamente. Eu vou só disponibilizar aqui o link. A Vivian lá, batendo palma para o senhor, viu, doutor João? Vivian lá. Muito grato. E a será que não é para o Marcel, não, essas palmas aí? Pode ser também, por que não, né? Pode ser também. O link da frequência já foi disponibilizado, França.
Agora você vai mostrar, então, o certificado do Dr. João Augusto. Ele está fazendo uma coleção de certificados, tamanha a colaboração dele aqui no tribunal. Verdade, eu vou pedir a Lucas, então, para disponibilizar, fazer compartilhamento de tela para a gente fazer a entrega simbólica do certificado do Dr. João. Olha aí, certificado, João Augusto dos Anjos de Bandeira do Melo participou do TCE Cidadão Virtual na condição de palestrante, promovido pela Escola de Contas Conselheiro José Mário Nascimento, na Ecojan, em 10 de novembro de 2021, com carga horária de 4 horas. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado a presidente do TCE, do diretor da Ecojan, conselheiro Cássio Alberto Sobral de Souza. Obrigado. Muito grato, muito honrado. Vai ser uma alegria muito grande participar do TCE Cidadão. Eu queria, então, em nome do Dr. Carlos, só cumprimentar o Dr. João Augusto. Não tive a oportunidade de cumprimentá-lo na abertura do evento, nem ao professor Eduardo Macedo. Agradecer também a presença dos alunos, o tempo disponibilizado pelo Dr. João, que eu acho que, sem dúvida, é uma das pessoas mais qualificadas para falar hoje no princípio de sustentabilidade, justamente pela pesquisa que ele fez, né, para escrever o livro. Agradecer ao professor Eduardo Macedo e, em nome de Dr. Carlos Alberto, agradecer também a toda a equipe. O Dr. Carlos também sempre gosta de agradecer a equipe, a diretoria de modernização, a diretoria de comunicação, que são responsáveis pela realização do evento. Diante disso, eu acho que só resta agora você encerrar, né, Marcelo? Pronto, França, eu vou fazer o encerramento, então. Só declarar encerrada com esses agradecimentos que já foram colocados aqui. Muito obrigado, França. Até a próxima, com agradecimento a todos. Doutor João, obrigado. Doutor Eduardo, alegria, obrigado. Obrigado, França. Obrigado a todos. Fazer também um registro especial à doutora Patrícia, que primeiro me falou dessa palestra, e depois a doutora Carla. Então, esse convite das duas, foi muito feliz por poder falar do meu livro. Muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.